Fala aí, turma do quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vão aí em suas casas aí com seus familiares? Estão se cuidando, se prevenindo? Muito bem. Queridos, hoje nós vamos trabalhar as disciplinas de filosofia e ensino religioso. Então, quero que vocês me acompanhem aí, primeiramente em filosofia. Em seguida, nós trabalharemos o ensino religioso, ok? Vamos para a filosofia. Bem, então começando com a disciplina de filosofia, vamos trabalhar nas páginas de 3 a 5, começando aí com a nova unidade, a unidade 2, com o título Acreditar e Duvidar. Vejam bem, os filósofos estão sempre em busca de mais conhecimentos. Para alcançar esse objetivo, eles precisam esclarecer dúvidas e evitar enganos. Por isso, os filósofos investigam cuidadosamente o que os outros afirmam, o que eles percebem por meio dos sentidos e até mesmo os próprios pensamentos. Antes de acreditar em algo, eles preferem pensar para descobrir se é verdadeiro ou não. Então, a partir daí, responda-me essas questões que estão aparecendo aqui na tela. Você acredita em tudo o que te falam? Você não busca saber se o que te dizem é verdade mesmo? O que te leva a acreditar no que uma pessoa te diz? Ora, nós devemos perceber o seguinte, que quando eu estou falando sobre verdades e mentiras, eu tenho que entender que esses termos eles estão diretamente ligados à linguagem, porque é por meio da linguagem que eu consigo descrever os fatos, as coisas tais como são. Mas é também por meio da linguagem que eu consigo fazer o quê? Cometer enganos, falar de coisas que não existem propositalmente. E talvez isso influencie negativamente nas relações entre as pessoas. Então, percebemos aí que a utilização da linguagem, ela tem sim um lado positivo, mas também tem um lado negativo. Então vai depender muito das intenções, das percepções que as pessoas têm sobre a realidade, sobre aquilo que está ao seu redor, tudo bem? Então, nós entendemos o seguinte, que a linguagem ela pode ser utilizada de forma negativa, proposital, para enganar as pessoas, para enganar alguém. No entanto, deve-se tomar os devidos cuidados quando nós formos repassar alguma informação, alguma notícia, ainda que seja com boas intenções, com intenções positivas, com intenções de ajudar alguém. Por quê? Pode ser que tentando passar essas informações eu esteja também enganado, ok? Porque eu acabei de receber uma informação, uma notícia sobre algo, certo? Mas eu não analisei, não refleti sobre as fontes, as origens, para entender se isso é realmente confiável para que eu possa então transmitir para alguém, ok? Bom, agora vamos para a página 4, para a seção Diga aí, tudo bem? Se alguém lhe descrevesse um animal que você nunca viu ou do qual ninguém nunca lhe falou antes, você acreditaria que ele existe? No texto a seguir, isso acontece com uma raposa. Será que ela vai acreditar no que um rato lhe diz a respeito de um estranho animal? Descubra isso lendo o texto com muita atenção, ok? Faz a leitura comigo aí. Vamos lá. O grúfalo. Título do texto, o grúfalo. Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e o achou apetitoso. Aonde você vai? Perguntou a raposa com brandura.
venha almoçar comigo, faça um almoço gostoso. Quanta gentileza, raposa, mas não posso aceitar. Já marquei com um grúfalo para almoçar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Você não conhece? Um grúfalo. Ele tem presas incríveis e garras terríveis. E, em sua boca, dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras é o lugar. E sua comida favorita é raposa frita. Raposa frita? Estou fora, a raposa falou. Adeus, ratinho. Já me vou. Raposa boba, será que não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho, caminhando pela floresta. Ok? Então, vamos fazer aí observações sobre este texto. Observe aí quais são as intenções da raposa. A raposa está querendo aí devorar o ratinho, fazer dela aí um alimento apetitoso, né? E qual é a intenção do ratinho? Né? A intenção dele quando ele inventa sobre o grúfalo para a raposa. Bem, a gente pode perceber então que mesmo a raposa querendo dar uma de esperta, de inteligente, não é? O ratinho foi mais esperto do que ela, porque ele percebeu quais eram as intenções da raposa. Ora, uma raposa me convidando para ir comer um alimento feito por ela, não, alguma coisa está errada. Então o que o ratinho fez? Ele enganou a raposa. Ele inventou um personagem, inventou um ser. Ele inventou um animal chamado grúfalo. E aí a raposa, sem nem ao menos se dispor a refletir, a pensar sobre a existência desse animal, certo? Ela acreditou no que o rato falou. E aí desistiu de comer o rato, inventou uma desculpa e foi embora. Então, olha aí como foi maravilhosa essa leitura que nós fizemos e foi muito interessante o desenrolar da situação. Então, nós conseguimos aí perceber o quanto esse texto ele tem um significado forte para o conteúdo que nós estamos trabalhando, que é a forma como se pode utilizar a linguagem positiva ou negativamente. Então, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham entendido a situação, ok? Bem, agora vamos aí para a página 5. Vamos fazer a questão de número 2, ok? Ela é dialogada, tudo bem? Observe esta imagem que apresenta 3 crianças e cada criança traz um questionamento diferente. A primeira criança faz a seguinte pergunta: você imagina por que a raposa acreditou no que o ratinho disse? Bom, primeiro eu gostaria de lhes informar que muitas pessoas acreditam de primeira na informação que lhes é dada. Okay? Então, é muito comum entre muitas pessoas acreditar naquilo que lhes falam, sem antes fazer um pré-julgamento dessas informações para saber se de fato elas são verdadeiras, se são confiáveis. Ok? Foi o que aconteceu com a raposa. Ora, a raposa, fazendo parte daquela animalha ali daquele local, certo? Ela nem sequer percebeu que não existia nenhum animal com o nome grúfalo, ok? Então, quando ela ouviu sobre o grúfalo e logo as suas características, principalmente que ele gostava de comer raposa frita, ela de primeira acreditou, certo? E foi muito melhor para ela acreditar do que duvidar e correr o risco de ser comida, né? Correr o risco de morrer, ok? Então, fica aí
essa observação para essa primeira questão. Bem, vamos agora para a criança do meio. Ela faz a seguinte pergunta: alguém já lhe disse algo que não era verdade e você acreditou nisso? Isso já aconteceu com você? Como eu já falei antes, é muito importante analisarmos as origens, as fontes dessa informação para sabermos se ela de fato é legítima, é verdade, ok? Pois o engano pode ocorrer e de forma negativa influenciar tanto a minha quanto a sua, quanto a vida de outras pessoas, ok? É por isso também que muitos conflitos ocorrem entre as pessoas, certo? A terceira criança, ela faz o seguinte questionamento: você já contou algo que não era verdadeiro e alguém acreditou? Bem, se você já fez isso, por que que fez? Quais eram as tuas intenções? Eram intenções negativas? Bem, tomemos cuidado com essas questões, ok? Vai depender muito da percepção de cada pessoa. Mas eu quero te dizer o seguinte: utiliza a tua linguagem para boas ações, para boas atitudes. Tenha pensamentos positivos ao repassar uma informação para alguém. Seja uma fonte confiável, ok? Bem, para finalizarmos, vamos aqui para a seção lápis na mão. A primeira questão diz assim: invente um animal. Em uma folha à parte, desenhe o animal que você imaginou. Então, lembra lá do grúfalo? Pois é, eu quero que você invente um animal, tá? Invente o animal, invente o nome dele, tá? Faça ele desenhado aí numa folha de papel A4, pode ser, tá? E eu quero que você pinte bem, contorne bem, depois faça a fotografia dele e envie para mim, tudo bem? Eu vou estar aguardando esta atividade, tudo bem? Na questão número 2 diz assim: escreva o nome e as características que você imaginou para o animal inventado. Então, depois que você fizer o desenho do seu animal imaginário, ok? Você vai descrever aí na segunda questão as características dele, tá? As cores, se ele tem pelo, se ele tem 4 patas, se ele tem cauda, etc. Então, você vai descrever o seu animal aí na questão 2. Tá? A questão de número 3 diz assim: se você dissesse que o animal que você inventou existe de verdade, alguém acreditaria nisso? Por quê? Aí você vai justificar a sua resposta. Tá? É uma questão pessoal. Ok? Ficamos por aqui e eu aguardo o retorno das suas atividades. Ok? Um abraço. Bem, gente, agora nós vamos para a disciplina de ensino religioso. Vamos para a unidade 2 do seu livro didático. Me acompanhe aí. O título é Somos um Povo Religioso, ok? Você que não tem, pode ficar aqui ligado na aula, ok? E as observações e aquilo que você tem que escrever, que você tem que anotar, você pode pegar aí um caderno à parte e fazer as suas anotações, tudo bem? Inclusive as atividades que eu vou indicar para vocês, certo? Vamos buscar aqui compreender a origem sagrada da cultura brasileira e a sua diversidade de valores, como o respeito, a convivência amigável e a colaboração entre diferentes. Vamos buscar aqui compreender a origem sagrada da cultura brasileira e a sua diversidade de valores, como o respeito, a convivência amigável e a colaboração entre diferentes. Bem, e quando nós falamos aqui a palavra diferentes, nós temos que entender o seguinte, que aqui no Brasil nós temos pessoas que fazem parte de culturas diferentes, tá? Que representam povos diferentes e que têm consigo costumes diferentes, valores diferentes, crenças diferentes e que nós temos que respeitar.
conviver amigavelmente e também colaborar para o bem de todos. Isso é um dever que nós temos como cidadãos, ok? Bem, gente, agora vamos aqui para a seção O Horizonte do Mar. Logo mais à frente você irá entender o porquê deste título, tudo bem? Vamos buscar aqui compreender o valor da tradição religiosa indígena e de seus ensinamentos para a sociedade atual, ok? É importante nós frisarmos aqui que há mais de 500 anos atrás, quando os europeus aqui chegaram nessas terras, já habitavam os indígenas. E os indígenas tinham a sua cultura, as suas tradições, as suas crenças, os seus rituais. E os europeus trouxeram consigo tradições, culturas, crenças e impuseram isso aos indígenas. Consequentemente, ocorreram batalhas entre eles. A população indígena foi reduzida drasticamente, não somente pelas batalhas que eles travaram, mas também pelas doenças que eles acabaram adquirindo, trazidas pelos europeus. E então, os indígenas tiveram a sua ética, as suas tradições, as suas culturas violadas por isso, ok? Então, são povos que também tinham a sua religiosidade, ok? E as suas crenças, elas eram comuns entre as suas nações. Tinham apenas algumas variantes, como, por exemplo, o Criador da vida e da natureza, ele era inacessível. Os elementos da natureza são os seus sinais. O Sol não é Deus, mas é o seu símbolo maior. O Criador tem um rival que combate o bem por meio dos maus espíritos. Os espíritos dos antepassados habitam a terra onde viveram, fazem parte da tribo e visitam a aldeia em datas especiais. E os nomes próprios dedicados ao Criador e aos espíritos variam de uma nação para outra, porém não modificam o essencial da crença em comum. Há também uma ética indígena de convivência que varia entre as nações. Por exemplo, a honra aos ancestrais, o dever feminino da maternidade e da perpetuação da tribo, o dever masculino de sustentar e proteger a família, a proteção às crianças, consideradas simbolicamente filhas de todos os adultos, de todos os antepassados, etc. Além disso, tem também o lazer, a convivência e a prática religiosa, ok? Bem, e se tratando da religiosidade dos indígenas, vamos ler esse texto aqui intitulado como A Festa na Aldeia. Vamos ler. A aldeia Jaexá-Porã está em festa. Chegaram os Avacuei, que são os meninos, e as Cunhanguei, as meninas, guaranis de aldeias vizinhas para o esperado dia. Após meses de ensaio, as crianças vão gravar cânticos sagrados no CD Nhanderrecorandu, Memória Viva Guarani. Os adultos da aldeia, orgulhosos, comovidos e atentos, acompanham a montagem do equipamento feita pelos técnicos da unidade móvel do estúdio. Finalmente, os instrumentos sagrados começam a marcar o ritmo e as crianças cantam. Observe a letra da canção na sua língua e então traduzida aí para o nosso português, ok? Nosso Pai ensina como chegar à sua morada. Nosso Pai ensina a atravessar o outro lado do oceano. Reverenciamos ao Pai para atravessar para o outro lado do oceano. Observe esses versos. Atravessar para o outro lado do oceano. Fazendo uma ligação agora
com o título desta sessão, que é O Horizonte Além do Mar, leia lá na página onde está escrito o Círculo de Iniciação. Tem aí no Círculo de Iniciação as seguintes questões. Você sabia que as tradições religiosas indígenas chamam Deus de pai e também de mãe? Agora preste atenção. Sabia que os povos guaranis que vivem no litoral do Brasil acreditam que a terra sagrada situa-se além do mar? Pois é, o horizonte além do mar, fazendo uma menção a Deus, ao Criador, onde eles irão descansar. E é justamente o que diz a letra dessa canção, que é pedindo a Deus, ao Pai, ao Criador, que os ajude a chegar até lá, na morada celestial, onde eles vão poder ter essa paz, essa tranquilidade. Então nós aprendemos aqui que os povos indígenas, eles têm a sua cultura, eles têm as suas tradições, os seus valores, as suas crenças, e que nós devemos respeitar e valorizar isso. Inclusive, reconhecer que eles tiveram grandes contribuições para o que nós somos hoje, para o conhecimento que nós temos, que foi passado de geração em geração. Ok? Bem, para finalizar a aula de hoje, eu quero que você busque essa imagem aí na seção Trilha da Sabedoria. É uma instrução de como fazer uma maquete de aldeia indígena. Então eu quero que vocês façam essa atividade e depois façam a fotografia dela e me enviem para que eu possa fazer a avaliação, ok? Nós faremos uma apresentação de todas as maquetes que vocês enviarem para mim, tudo bem? Então, façam aí o seu trabalho em casa com os seus familiares. Se tiverem dúvidas, entrem em contato comigo, tudo bem? Um forte abraço para vocês. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.